Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo ele foi pensado para trazer uma explicação ainda maior para você de como que funciona, como que desencadeia os problemas emocionais. Então hoje você pode estar sofrendo de depressão, ansiedade, compulsão alimentar, ter algum tipo de fobia, síndrome do pânico, excessos de medo. Pode estar sofrendo doenças no corpo como a fibromialgia, alergias sendo desencadeadas como intolerância à lactose, glúten, enfim. O porquê disso? Qual é a causa desses problemas na nossa vida? Qual é o fundo emocional disso? E é esse vídeo eu quero explicar para você da onde que começa tudo isso, qual é a raiz e qual é a causa. Eu me chamo Thaís Alves, eu sou Master Coach e hipnoterapeuta. E o que eu quero falar para você é que tudo começa quando você ainda está na barriga da sua mãe. Sim, quando você é gerado, é como se você fosse um papel em branco. Aqui. Nós somos isso aqui, um papel em branco. E desde a gestação, lá da sua mãe, tudo que ela sentiu, tudo que ela ouviu, tudo que ela teve de experiência foi passado para você através da corrente sanguínea pelo cordão umbilical. Ou seja, se ela sofreu, se ela passou por alguma dificuldade muito grande, se ela teve um nível de estresse muito alto, se ela foi acolhida, se ela queria gravidez, se a sua gravidez foi desejada ou não. Todos os sentimentos que a sua mãe teve, ela foi passado para você. Ou seja, você já tem memórias de sensações desde o ventre. Então, quando você ainda está no ventre da sua mãe, o que você tem memórias é de sensações. A partir do momento que você nasceu, desde ali dos 0 anos, ele nasceu. Você nasceu. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu por diversas vezes vai trazendo para você as suas crenças, vai formando você. Então, por exemplo, se você foi amado pelos seus pais, ou pelas pessoas que te criaram, se você foi desejado, se você foi cuidado, se você foi amado, porque muitas das vezes os pais eles não abandonam fisicamente, não vão embora. Mas há um abandono dentro do lar quando negligencia a demonstração de amor. Porque uma criança, você não tem um entendimento de nada quando vê os pais brigar, quando há confusão no lar, quando se sente sozinho. Porque o único filtro que a criança tem é o emocional. Então tudo aquilo que você vivenciou na infância, se você teve comparação com seus irmãos, se você foi querido, se você foi amado, se você foi cuidado, ou se você teve medos, se você teve traumas, se você teve impactos muito fortes, como por exemplo, você viu o seu pai bater na sua mãe, você viu, uma discussão muito grande, você ficou com medo, ou aquele dia lá, nos seus 3, 4 anos de idade, você sentiu muito medo de ficar no seu quarto sozinho, e você chorava e você teve que enfrentar aquela noite. Então todas essas emoções, eles estão aí guardados em algum lugar do seu corpo. E além disso, vai desencadeando na nossa vida, que a gente fala, fraturas emocionais. Então como que a gente vai desencadeando também essas fraturas emocionais? Quando algum dos pais tem problemas mentais, quando você é vítima de uma enfermidade, se você nasceu ou por algum momento da sua vida, lá na sua infância, você teve algum problema de saúde, ficou bastante tempo internado. Então tudo isso vai causando fraturas emocionais na nossa vida. Se você teve rejeição dos colegas, então você ainda era pequeno e você sentiu aquela rejeição dos seus colegas na escola, e você foi crescendo e você viu os conflitos do lar, e aquela adolescência, e aqueles turbilhão de pensamentos, de hormônio, de aceitação, de se entender, e você não teve uma ajuda nesse processo. Aí, você cresce, tem a rejeição no divórcio,
a rejeição do cônjuge. Isso tudo vai causando fraturas emocionais, ou seja, desde lá do ventre da sua mãe você já tem memórias de sensações. E você vai crescendo, né? E você vai tendo outras desilusões, medos, né? Uma criança, como eu falei, ela tem um filtro somente emocional. Então você pode ter visto coisas feias, ouvido coisas feias, né? Sentido muito medo, porém talvez você não lembre de nada disso, porque todas essas memórias de impactos emocionais, geralmente elas estão guardadas no seu subconsciente, ou seja, a gente não acessa o subconsciente. Pessoas comuns, talvez como eu e você, que não tem um QI, né, mais elevado, nós acessamos no máximo, do máximo 5%, ou seja, 95% das nossas memórias estão no nosso subconsciente. E são essas memórias que estão lá no subconsciente daquilo que você viveu desde o ventre da sua mãe ao longo da sua história, que traz para você, né, talvez um acúmulo de hoje você tá com uma depressão muito profunda, né, tá com uma síndrome do pânico avançada, problemas com problemas no corpo, né, um dos sintomas geralmente é a fibromialgia, que dói todos os ligamentos do corpo. Então isso tudo você pode estar desenvolvendo, né, nesse acúmulo, ou não, né, ou de verdade foi uma situação só, uma cena só que causou, e essa emoção ela ficou em alguma parte do seu corpo. Então quais são as consequências disso, né? Às vezes revolta, rebelião, você é uma pessoa muito revoltada, às vezes a amargura tá aí dentro, culpa, complexo de inferioridade, medos de todos os tipos, perfeccionismo, ansiedade, vergonha, enfim, ciúmes, tudo isso em excesso devido às vivências que você já passou, essas experiências que estão guardadas aí no seu subconsciente, elas começam a manifestar no seu corpo. Então esses sentimentos em excessos que a gente fala que eles acabam se tornando tóxicos, eles precisam ser compensados em algum lugar. Então algumas pessoas compensam na comida, pela compulsão alimentar, outras pessoas compensam pelo sexo, no trabalho, nas farras, né, na pornografia, outras pessoas compensam isso maltratando outras pessoas, né, tem o prazer de maltratar outras pessoas para compensar aquele sentimento, aquela coisa forte que tem dentro dela. Orgias, tem pessoas que precisam comprar, né? Então compensa isso comprando, achando que vai de alguma forma preencher o vazio que nunca preenche. Tem pessoas que para compensar todo esse sentimento, ela vive só servindo, ou seja, ela está sempre servindo uma comunidade, uma cultura, e para não olhar para a própria vida dela, ela está sempre se ocupando com a vida dos outros. Aí, né, se bebendo, se drogando, enfim. Esses sentimentos que a gente teve pelas experiências negativas na nossa infância, talvez você possa estar compensando isso de alguma forma dessas que eu falei pra você. Então, provavelmente todos nós acabamos tendo vícios emocionais. E assim, não é só o vício, algumas pessoas falam muito, né? Que é só vícios, vício de droga, vício de bebida, vício de cigarro, não. Nós também adquirimos os vícios emocionais. Vícios talvez de problema, viciado em problema, quando você tá tudo bem, você procura algo pra arrumar um problema, pra se envolver naquilo ali. Por quê? Porque em algum momento da sua infância, daquele estresse traumático, né, daquele medo, você gerou no seu corpo uma química muito forte de cortisol. E essa química de cortisol, ela gerou uma memória. E isso gerou um vício emocional. Então, em algum momento da nossa vida, a gente precisa compensar isso também nesses vícios. A gente acaba compensando nos vícios, que é de arrumar problema. Tem pessoas que têm vícios de confusão, que tá tudo certo, mas ela também vai arrumar confusão de alguma forma. Vícios em brigas, vício em reclamação, vícios em perder dinheiro. Tem pessoas que são viciadas em perder dinheiros.
relacionamentos tóxicos, no caso tem pessoas que são viciadas em ser abandonadas, foram abandonadas lá atrás pelo pai ou pela mãe e acaba tendo ciclos repetitivos na sua vida desse abandono. Enfim, tudo isso que eu tô passando pra você aqui, ele começou em alguma causa lá atrás, por algo que você viu, ouviu e sentiu. Por diversas vezes você viu seu pai brigar com a sua mãe, por diversas vezes você se sentiu sozinho, você se sentiu que você estava sozinho, que você não era amado. Ou teve aquele dia que foi muito forte, naquele dia, sei lá, deu uma trovoada muito forte, você ficou muito com medo e você estava sozinho em casa, eu não sei. Mas tudo aquilo que você viu repetidas vezes e tudo aquilo que você foi muito forte emocionalmente, esses sentimentos eles estão presos em algum lugar do seu corpo. E esses sentimentos mais acumulados, né, eles vão ficando tóxicos. E é nessa toxicidade, né, dessas emoções tóxicas no seu corpo que vai desenvolvendo os problemas cada vez mais. Então, por isso que talvez está cada vez mais fundo essa depressão, mais fundo essa ansiedade. Você pode ter tratado há muitos anos com remédio, com médicos, e isso é muito bom, você deve realmente procurar ajuda, mas você percebe que você fica naquela dependência do remédio sempre, tá sempre dependendo, né, do tratamento. Por quê? Porque não foi resolvida a causa. Então, para cada um desses sintomas, para cada um desses problemas que você vive hoje, tem uma causa. Tem algo que aconteceu na sua infância, especificamente de tal dia, que desenvolveu o que você está vivendo hoje. Então, qual é o meu trabalho com a hipnoterapia? É acessar o seu subconsciente para descobrir a causa do problema que você vive hoje. Porque tudo ele teve um começo, ele teve a primeira vez que ele, né, do acontecido, do sentido, a primeira vez que você sentiu muito medo. E um fato desse traumático, né, uma fratura emocional na infância, ela não só afeta uma área, como ela acaba afetando muitas outras áreas da sua vida. Então talvez você pense hoje que está com problema só na saúde, mas não. Olha para a sua vida financeira, se ela está sendo próspera e frutífera. Olha como estão os seus relacionamentos, se você tem inteligência emocional e equilíbrio nos seus relacionamentos. Então, uma situação traumática da infância, ela desencadeia, né? Ela extrai como se fosse assim respingar em todas as outras áreas da nossa vida. Então o problema ele geralmente nunca ele é o problema. E descobrir a causa disso é a melhor coisa para se fazer. E eu posso te ajudar nisso através da hipnoterapia. Então espero que esse vídeo ele tenha trazido para você um entendimento maior, né, daquilo que você vive, para sair um pouco do achismo e procurar resolver as causas do seu problema. É como se fosse assim. Pensa comigo que isso aqui, né, vamos aqui. O melhor exemplo é isso aqui. Pensa nisso aqui. Vamos supor que isso aqui estivesse na terra, né? E ele criou realmente aqui no vaso, enfim. E isso aqui é uma planta e ela tem uma raiz, certo? Então todos os meses ou a cada ano, né, ela cresceu. Que aí no caso o seu problema cresceu, a sua depressão voltou, a ansiedade voltou, você vai lá e trata ela. E você corta ela. Você corta, ok, cortou, baixou, melhorou, tô bem. Mas daqui a pouco ela tem a raiz dela ali. Ela vai fazer o que? Ela vai crescer de novo. O problema ele vai vir de novo. Talvez ele venha mais forte, talvez ele venha mais leve. Tudo depende. Enquanto você não pegar e não arrancar a raiz, descobrir aonde que está essa raiz, né? Para onde que ela já avançou. Essa planta vai continuar sempre a crescer. Assim é os nossos problemas. Enquanto a gente não identificar qual é a raiz do seu problema, qual é a raiz da sua depressão, qual é a raiz dessa fobia, aonde que tudo começou esse medo, sabe? Não, você não terá resultados significativos na sua vida enquanto você não tratar a raiz desse problema. E o que o seu corpo é? O seu corpo ele é só um termômetro.
ele só tá dizendo pra você que alguma coisa tá errada. Eu, por exemplo, eu era alérgica do camarão até há 2 meses atrás. A minha alergia era muito forte. Se eu só sentisse alguém cozinhar o camarão, eu já começava a passar mal, eu já tinha que ir pro antialérgico, eu já começava a me coçar, eu já começava excessos de espirro, enfim, o dia já acabava pra mim. Se por um acaso o camarão encostasse na minha língua, que eu comesse o camarão, a minha garganta já fechava. Loucura, né? E eu tratei essa minha alergia do camarão com a hipnoterapia, acessando a causa, o que causou, né, essa minha alergia do camarão. E eu fui descobrir lá na minha infância, nos meus 4 anos de idade, o que aconteceu comigo lá, nos meus 4 anos de idade, do impacto emocional que eu sofri naquela época, né? Porque lembra que eu falei que uma criança, ela não tem filtro emocional, ela só tem filtro emocional, ela não entende racionalmente nada do que está acontecendo. Então tudo que acontece para ela é muito intenso, é muito forte no emocional. Então o que aconteceu lá nos meus 4 anos de idade, o meu organismo, ele desencadeou essa alergia para me proteger daquilo que eu vivi lá atrás. Então você vai pensar assim, mas isso é muito louco. Sim, o nosso corpo, ele é só um termômetro para dizer que alguma coisa está errada. E ele faz isso não é para o nosso mal, é só para nos proteger. Então se você está hoje com uma síndrome do pânico, essa síndrome do pânico, ela te traz uma aceleração cardíaca muito forte, né? E você passa muito mal quando acontecem essas crises. Parece muito ruim, mas não é. É uma forma do seu organismo te proteger. Então, quando você descobre o que aconteceu com você que desencadeou essa síndrome do pânico, os sintomas, eles não fazem mais sentido. Como eu hoje como camarão. Então, quem me conhece fica muito surpreso, porque a vida toda, né, todo mundo cuidou para mim não chegar perto do camarão, porque às vezes que eu cheguei perto, eu quase morri, porque a minha garganta fechava. Então é possível sim tratar todos os seus problemas através da hipnoterapia. Então conta comigo nesse processo de cura na sua vida, de uma nova possibilidade para você. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se fizer sentido para você esse vídeo, curte, compartilha com alguém, passe isso adiante para que isso fique mais claro. Tudo isso que eu falei para você, ele tem embasamento científico, neurociência, enfim. Mas eu procurei trazer aqui uma linguagem mais simples para que você pudesse entender. Mas isso tudo que eu passei para você é tudo cientificamente comprovado. E é isso. Espero ter sido clara, né? Que eu pudesse trazer uma linguagem para você mais clara. E eu estou aqui à disposição daquilo que você precisar. Um grande abraço e até breve.